Oi, pessoal. Então vamos agora aos comentários do vídeo da aula 2, né, com base nos resuminhos que vocês fizeram e nas dúvidas principais que vocês tiveram. Então, basicamente o tema dessa aula é o modelo CCR na forma dos multiplicadores, que é a forma que ele foi proposto originalmente. E quando a gente fala de forma dos multiplicadores, a gente pensa em pesos, né? Então, os multiplicadores é uma outra maneira da gente chamar os pesos, que é o que o modelo determina, né? São as variáveis de decisão do modelo. Então, o modelo trabalha como variáveis de decisão os pesos de cada input e de cada output, né? Que a gente chamou da notação de V e do U, e o resultado da função objetiva é a própria eficiência do modelo. Então, quando a gente fala desse modelo dos multiplicadores, a gente pensa nessa questão dos pesos, né? E acho que a questão dos pesos foi a principal dúvida de vocês. Então, primeira dúvida, né? Esse peso, ele tem algum significado? A resposta é não. Quer dizer, primeiramente, né? Esse peso, ele reflete tanto a questão do modelo compensar as ordens de grandeza diferentes das variáveis, quanto a questão do nível de importância que o modelo dá para cada variável. Para a gente isolar essa questão da ordem de grandeza, a gente pode calcular a contribuição relativa, né, como eu falo no vídeo, que vocês entenderam bem. Uma outra alternativa para essa ordem de grandeza não ser tão importante é eu normalizar todas as variáveis antes de aplicar o DEA. Aí o peso se reflete mais a ordem de importância. Mas essa ordem de importância ela não tem nenhum reflexo em dados do mundo real. É simplesmente um resultado matemático, é o peso mais vantajoso para cada unidade. E isso traz informações, isso traz alguma informação, essa questão de qual é o peso mais vantajoso para cada unidade? Pode trazer. Então, a gente, por exemplo, se uma unidade dá um peso alto para uma determinada variável, um peso zero, um peso nulo para uma outra, a gente pode dizer que essa unidade está se destacando nessa variável perante as demais e ela não está tendo um desempenho tão bom em outras variáveis, na variável que ela deu zero em relação às demais. Então a gente pode inferir esse tipo de análise, né, a partir dos pesos e pode até fazer análise de clusterização, por exemplo, usando os pesos. Então, quais são as unidades que dão pesos parecidos para a mesma variável? Então, quer dizer, que dão um alto peso ou uma alta contribuição relativa, né? Porque peso, como eu falei, ele tá influenciado pela ordem de grandeza também, mas quais são as unidades que dão pesos altos para uma determinada variável e pesos baixos para outra variável? Então, a gente pode dizer que essas unidades elas têm algumas coisas em comum, porque para elas é vantajoso dar um peso alto para uma determinada variável. Então a gente pode usar esses pesos, inclusive, para clusterização. Mas peso não tem a ver com preço, não tem a ver porque ele não... é simplesmente um modelo matemático. E esse modelo matemático ele vai trabalhar com as informações que a gente dá para ele. Então os pesos podem ser irreais. E se a gente tiver alguma informação sobre o mercado, a gente pode contar isso para o modelo, a gente pode incorporar isso para o modelo. Então a gente pode dar o que a gente chama de restrições aos pesos. Então a gente vai trabalhar com isso na disciplina também, né? Mas por enquanto o que a gente tem que saber sobre os pesos é isso. Eles são os pesos mais vantajosos para cada unidade e são um resultado matemático, né? Que diz alguma coisa sobre as unidades, não sobre o mundo em geral. Quer dizer, eles não diz sobre o mundo em geral, mas diz que para aquela unidade, dar um peso alto para uma variável é mais vantajoso para ela e dar um peso baixo para uma outra é menos vantajoso para ela. Então é isso que a gente tem que inferir em relação a esses pesos. Alguns tiveram algumas dúvidas em relação à questão da linearização, né? Então o DEA, a DEA, né? Ele foi proposto como um modelo fracionário, de programação fracionária. Por quê? Porque a produtividade é uma fração, é output sobre input. Então ele foi construído como um modelo de programação fracionária
E programação fracionária, ele tem múltiplas soluções. Mas o que significa dizer que tem múltiplas soluções? Não quer dizer que a função objetivo vai dar a cada hora um resultado diferente. A função objetivo vai dar sempre o mesmo resultado. Mas, quer dizer, quem é 1 vai ser 1, e quem tem uma eficiência de 0,8 vai ter sempre 0,8, só que o conjunto de pesos que pode gerar esse valor 1, ou que pode gerar esse valor 0,8 é infinito. Só a gente pensar numa fração, né, se a gente multiplicar em cima e embaixo por o mesmo valor dessa fração, o resultado da fração vai ser exatamente o mesmo. Então, se a gente multiplicar por k o numerador e por k o denominador, o resultado da fração vai ser exatamente o mesmo. Então, a gente vai ter infinitas soluções de pesos. Então, quando a gente lineariza, a gente coloca aquela restrição, né, do input virtual ser igual a 1, ou do output virtual ser igual a 1, dependendo da orientação, ao input ou ao output, o que a gente está fazendo é simplesmente vai chegar ao mesmo resultado da programação fracionária, mas a gente só vai chegar a um conjunto de pesos, dentre aqueles infinitos possíveis. E, na realidade, o nosso interesse maior não é nos pesos, né? O peso, vamos dizer assim, ele é um resultado secundário. Nosso principal resultado é a questão da eficiência. Então, linearizando o modelo, a gente consegue chegar nessa eficiência e chegar a um dos resultados da programação fracionária, mas não precisa chegar a todos os resultados, porque o nosso interesse é mais a questão da eficiência do que a questão dos pesos, né? Então, a questão da linearização do modelo serve para isso. E quem inventou o método de linearizar o modelo foram os próprios autores que inventaram a ideia, né? Então, é uma curiosidade interessante. Sobre o modelo CCR, das utilizações dele, né, ele foi o primeiro modelo, ele é dessa classe de modelos radiais, então essa questão do modelo radial é uma classe de modelos. A gente vai ver o modelo BCC, né, que vocês estão vendo o vídeo aí para o próximo período, ele também é um modelo radial, também faz parte dessa mesma classe dos modelos, então ele também tem essas mesmas características, né, dos outputs e dos inputs serem tratados como um bloco só, né? Então, se eu aumento o output, eu aumento todos na mesma proporção. Se eu diminuo o input, eu diminuo todos na mesma proporção. Mas, ele é utilizado, o modelo CCR, ele parte do pressuposto de retornos constantes de escala. Na prática, a maior parte dos fenômenos tem retorno variável de escala. Então, vamos dizer assim, que depois que o modelo BCC, que é o modelo retornos variáveis, foi inventado, ele se tornou meio obsoleto. Mas a gente vai ver, quando vê o modelo BCC, né, que a gente pode determinar, por exemplo, a eficiência de escala. Então a gente pode ter uma série de análises que dependem também do modelo CCR. Então o modelo CCR e o modelo BCC, eles são muito ricos se eles forem analisados em conjunto. Então não é que o modelo CCR deixou de ser utilizado completamente. E para alguns tipos de aplicação, por exemplo, para aplicação em índices compostos, né, que não são modelos de eficiência, aí os modelos CCR são mais utilizados e mais interessantes de serem utilizados do que o modelo BCC de retornos variáveis de escala. Então o modelo CCR é sim muito utilizado, além dele ser didaticamente importante ser apresentado, porque sem entender ele a gente não vai conseguir entender o modelo BCC, ele ainda é muito utilizado. Alguém citou a questão do infinitesimal, né, como a gente programa o infinitesimal no solver, mas é muito simples, a gente vai ter que estabelecer um número para esse infinitesimal. Então, 0,0000001, a gente estabelece um número qualquer para esse infinitesimal. E eu vou trabalhar com vocês mais especificamente essa questão de uma planilha do Excel, né? Eu vou passar um exercício para vocês montarem. E acho até que melhor que um vídeo mostrando, né, é fazer um tutorialzinho de como montar esses modelos, o modelo CCR no solver do Excel. Então, por hora, acho que essas foram as principais dúvidas levantadas, né? Mas o que se tem que entender é que quando a gente trabalha com o modelo dos multiplicadores, do modelo primal, a gente está trabalhando com a questão dos pesos,
esse modelo primal é o resultado de uma linearização do modelo fracionário, mas isso não é um grande problema, porque o maior interesse não é em determinar todos os pesos possíveis, é determinar uma solução, um conjunto de pesos, e determinar a eficiência, que é o mais importante, que é o resultado da função objetiva, e ela vai ser a mesma, quer dizer, a programação fracionária vai ter essa única solução, mas vai ter múltiplos conjuntos de pesos que geram essa solução. Então é importante a gente determinar pelo menos um desses conjuntos de peso e determinar a solução da eficiência. E que os pesos devem ser interpretados com cuidado, a gente não pode inferir informações sobre os pesos que eles não têm. Quer dizer, a gente não pode tratar o peso como se fosse uma coisa de mercado. Não, ele é um resultado matemático, é o peso mais vantajoso para aquela unidade, e isso pode trazer informações ricas. A gente entender o peso mais, ou qual o input ou qual o output que a unidade está priorizando, ou seja, qual ela está dando um peso maior, também ajuda a gente a entender um pouco essa unidade, ajuda a gente a caracterizar essa unidade. Então a análise de peso serve para fazer isso. Então acho que era isso os comentários do segundo vídeo. Mas eu vou tratar mais detalhadamente essa questão de como implementar os modelos no Excel.